Bom dia, está começando o programa da Fundação ProRim. Um assunto que está muito em evidência é o H1N1, a gripe suína. E para falar sobre isso, eu vou conversar com o Dr. Carlos Rocha, que é médico da Fundação ProRim. Bom dia, doutor. Bom dia, Vitor. Esse vírus H1N1, realmente ele inspira essa preocupação toda? Ainda ele está atuante? Bem, o vírus H1N1 é um vírus recente, novo, que a gente ainda está conhecendo. Houve todo esse alarde que até foi muito bom, porque a população, de maneira geral, se conscientizou e tomou medidas universais para sua prevenção. É um vírus que a gente está sendo associado na mídia, a gente está vendo que tem uma evolução muito rápida e com complicações graves, tá? Porém, a gente esquece da gripe causada pelo influenza sazonal, que também é um vírus que causa e mata muito mais pessoas do que o que está sendo relacionado ao H1N1. Daí as campanhas de vacinação das pessoas de terceira idade, pessoas que têm uma predisposição às complicações. Para alguns dados que a gente tem até a presente data em Joinville, em torno de 60 casos suspeitos que foram feitos os exames, a gente já teve o resultado. Certo. E desses, 33 foram descartados o H1N1, né? 29 foram confirmados e desses apenas um óbito até o momento. Temos ainda sob suspeita e estão aguardando o resultado do exame em torno de 330 casos, né? Não é necessário aguardar o resultado do exame para se tomar a conduta. O tratamento é feito frente aos sintomas que a pessoa assim tiver e o médico então vai definir a gravidade e a necessidade da medicação. O antiviral, o Tamiflu, que está sendo muito utilizado nessa epidemia, ele tem o período de ação, né? Ele deve ser utilizado nas primeiras 48 horas do início do quadro. Então é importante no início do quadro, onde a pessoa tiver tosse, uma febre alta e principalmente associado com dispneia, que seria a falta de ar, aumento no número de frequência respiratória, dificuldade para respirar, num período de 48 horas está indicado o uso dessa medicação. E esses são os casos graves que a gente deve monitorizar. O que tem se percebido, doutor, que nos hospitais está havendo um congestionamento, porque a pessoa com febre alta ou está espirrando, falou, opa, estou com a gripe. Quer dizer, gera um pouco de pânico e pavor, porque com a gripe convencional, com a influenza, os sintomas também não diferem muito, né? Sim, Vitor, é o período do ano que é comum ter as infecções de vias aéreas, as vias aéreas, né? Então, quadros gripais, resfriados vão acontecer com um número maior em relação a outros meses do ano, né? Então, um quadro com uma dor de garganta, uma febre baixa, sem desconforto respiratório, a princípio o tratamento é aquele que sempre houve, sintomáticos, né? O ideal é procurar um médico para fazer essa avaliação, mas o médico pode ser procurado na rede básica de saúde, postos de saúde, nos PAs, e não necessariamente nos hospitais que estão preparados para atendimento desses casos mais graves, né? É importante lembrar que os pacientes de maior risco a ter as complicações relacionadas ao H1N1 são as gestantes, são os pacientes de maior idade, acima de 65 anos, os pacientes que têm alguma doença crônica, tipo insuficiência renal crônica, pacientes que sofrem de doenças oncológicas ou que estão fazendo uso de algumas medicações imunossupressoras. Esses têm um maior risco e têm que ficar mais atentos quanto aos sintomas. Falando em atenção, ainda é preocupante a situação ou, por exemplo, agora com a chegada da meia estação, primavera, verão, quer dizer, o tempo está esquentando, a tendência é atenuar um pouco? Nas últimas 2, 3 semanas houve uma redução do número de procura ao pronto-socorro decorrente desses quadros gripais. Isso até em detrimento da melhora do clima da região, diminuiu a chuva, o frio, né? E até da população em geral que tomou uma atitude de evitar aglomeração, né? Isso aí houve uma redução. Existe risco? Ainda existe risco, mas
como eu falei, é um vírus que a gente está conhecendo agora. Aparentemente está havendo uma diminuição nos casos, então a preocupação também parece que está sendo minimizada. O que me deixa muito preocupado, até eu estava vindo para fazer entrevista hoje, foi o que o noticiário, o saldo dos óbitos nas estradas do nosso feriadão de 7 de setembro. Isso realmente é algo que nos assusta e tem que conscientizar a população de uma forma também muito intensa, como foi a questão do vírus H1N1, né? Perfeito. Porque tivemos relatado que no estado houveram 15 mortes nas estradas nesse feriado que compreendeu 4 dias. Então, se você for ver, morre-se mais gente vítima de acidente de trânsito do que H1N1. E ninguém dá o devido atenção e não respeitam as questões de regras de trânsito e que podem, sim, causar mais uma agressão àquela família do que o próprio vírus H1N1 que está em voga no momento. Bom, só para reforçar e para terminar então a nossa entrevista, já que a questão é conscientização, quais seriam então os cuidados básicos de higiene que a pessoa deveria ter para se evitar a contaminação pelo vírus? Basicamente, lavar sempre as mãos, né? Que após essas campanhas, a gente está vendo que a população, ao entrar nos hospitais e na farmácia, estão buscando o álcool, o gel, o álcool, mas simplesmente lavar as mãos com água e sabão antes de se alimentar, após qualquer atividade. O fato de evitar espirrar sem ter uma proteção, uma barreira como um lenço ou a própria mão, né? E evitar aglomerações nesses períodos de chuva, onde o pessoal costuma ficar em ambientes mais confinados, janelas fechadas, sem uma boa circulação de ar. Isso propicia. Então, esses cuidados já ajudam bastante, né, para evitar a contaminação e a transmissão desse vírus. E quais são os sintomas, então, da gripe, doutor? Da gripe são sintomas de uma gripe normal, febre, pode estar dor de garganta, mas do H1N1 que exige o maior cuidado é a febre alta, é a dor torácica e tosse e a falta de ar. Esses são os sintomas que essa pessoa tem que procurar uma avaliação médica para poder triar se ela se enquadra nos critérios para iniciar o tratamento ou não. Bom, e com o apoio do Alvin Palace Hotel, eu conversei com o Dr. Carlos Rossi, médico da Fundação ProRim, sobre a gripe que tanto preocupa a população.